E finalmente chegamos à última cena de The Sopranos, a cena que permanece na cabeça de milhões de fãs desde que foi ao ar pela primeira vez, há quase 20 anos, e de outros tantos que assistiram depois. A conclusão da melhor série de todos os tempos é também a mais discutida da história, e assim vai permanecer para sempre. Tony chega ao Hostens, uma tradicional confeitaria de Nova Jersey, e encara o espaço. A montagem mostra Tony, depois o lugar que ele observa, depois Tony novamente e em seguida o lugar de novo, já com Tony sentado à mesa. Algo parecido aconteceu em cenas anteriores. Primeiro, quando chegou para visitar Janice e observou a irmã antes de caminhar até ela. Depois, quando viu Junior antes de ir até ele, e essa caminhada apareceu por menos tempo. Agora, sequer há uma caminhada até a mesa do Hostens. A ideia, segundo David Chase, é mostrar que as pessoas se colocam em cada cena e são responsáveis pelos próprios destinos. Mas esse efeito, assim como a música que toca quando Tony entra no estabelecimento, All That You Dream, ou Tudo o que Você Sonha, do Little Feat, dá um ar onírico à cena. Enquanto aguarda a família, Tony analisa as músicas do jukebox. Ele se sentou virado para a entrada, vendo todo mundo que entra pela porta, num comportamento condizente com um gangster experiente que não quer ser surpreendido por uma ameaça que pode surgir a qualquer momento. Os funcionários fritam hambúrgueres e a garçonete anota pedidos. Primeiro entra uma mulher. Tony volta ao jukebox. O sino da porta soa de novo e um homem de colete e boné entra. Tony escolhe a música Don't Stop Believing, do Journey. No exato instante que a música começa, o sino soa novamente e Carmela Soprano chega ao Hostens. A câmera passeia pelo ambiente. Vemos um jovem casal em uma mesa. Depois, um homem grisalho se sentando com 3 escoteiros. Assim que ouvimos Just a Small Town Girl, apenas uma garota de uma cidade pequena, vemos Carmela novamente. Eles se cumprimentam protocolarmente enquanto a música avança. Just a City Boy, apenas um garoto da cidade. E a imagem mostra Tony olhando para o cardápio. Eles conversam sobre os filhos. AJ está chegando e Meadow precisou passar no médico para trocar o método contraceptivo. O homem de colete e boné recebe uma xícara na sua mesa. Carmela pergunta se Tony conversou com um advogado e ele afirma que Carlo virou a casaca e vai testemunhar contra ele. Os dois parecem não querer ir além nesse assunto por enquanto. O sino da entrada soa novamente e Tony olha para a porta mais uma vez. Um sujeito que é acreditado no final como Homem de Jaqueta Members Only entra no Hostens e atrás dele vem AJ Soprano. Ele se senta à mesa animado com os anéis de cebola que vê numa mesa próxima e Tony faz um carinho na mão do filho. O cara de jaqueta olha para a mesa dos Sopranos. Vemos o lado de fora da lanchonete onde Meadow acabou de chegar e começa a tentar estacionar o carro, batendo a roda no meio-fio e se atrapalhando dentro da vaga. A garçonete traz refrigerantes. Um jovem casal dá risada de alguma coisa. O cara da jaqueta mexe uma bebida em uma xícara e olha novamente para a mesa de Tony. A montagem vai nos dando a sensação de que algo pode acontecer. Pelo tempo de duração do episódio, sabemos que ele está chegando ao fim. Algo vai acontecer. Tem que acontecer. AJ comenta sobre o novo trabalho, no qual ele ainda não tem muita coisa para fazer. Carmela o acalma dizendo que ele está fazendo contatos importantes. Tony diz que o filho precisa se animar, e ele concorda. Temos que focar nos bons momentos. Tony acha que ele está debochando, mas o filho se refere a algo que o pai falou anos antes, mais precisamente no último episódio da primeira temporada, quando a família se refugiou no restaurante do Art numa noite de tempestade. Tony sequer parece lembrar disso, mas a frase marcou o filho. Do lado de fora, vemos Meadow ainda tentando estacionar o seu carro. A montagem com elementos mundanos vai adicionando tensão à cena. Algo precisa acontecer. O homem da jaqueta Members Only levanta, passa pela mesa de Tony e entra no banheiro. Tony segue cuidando do ambiente. Outros 2 homens entram no estabelecimento. Meadow finalmente consegue estacionar o carro. Uma porção de anéis de cebola chega à mesa e Tony, AJ e Carmela comem. Meadow desce do carro e atravessa a rua correndo. Ela vai ser atropelada? O que vai acontecer? Ela chega do outro lado e alcança o Hostens. A campainha da porta soa mais uma vez. A música diz, Don't Stop, não pare. Tony olha em direção à porta e o que acontece nesse momento é que calma, por mais tentador que seja, não posso encerrar as análises de The Sopranos assim. Eu agora vou me dedicar a analisar o máximo de interpretações possíveis sobre esse final enigmático. Existem muitas teorias e certamente muitas novas surgirão ao longo do tempo sobre essa tela preta, mas eu quero aqui trazer apenas o que me parece fazer sentido. Muita gente, ao assistir essa cena pela primeira vez, acreditou de verdade que seu sinal de TV a cabo havia sido cortado, ou, no caso de quem viu mais recentemente, que a sua internet e serviço de streaming haviam perdido conexão.
Muitos outros espectadores ficaram indignados, ou embasbacados, ou fascinados. Todos eles, sem exceção, saíram se perguntando o que aquela tela preta realmente significava. O que de fato aconteceu? Há alguns anos, o The Hollywood Reporter publicou uma entrevista com David Chase em que supostamente o criador da série revelava o que aconteceu com Tony Soprano. O material foi republicado por diversos portais com a mesma chamada. Ele teria admitido que Tony Soprano morreu no fim de The Sopranos. O David Chase, no entanto, ficou revoltado com essa publicação, e o motivo é fácil de entender. Lendo toda a entrevista, ele não admite isso em nenhum momento. Apenas diz que sua ideia original era que Tony morresse. Em contraste à abertura da série, em que o protagonista aparece voltando de Nova York para Nova Jersey, a cena final seria o caminho inverso, com Tony indo de Nova Jersey para Nova York, onde seria morto em uma reunião, o que também não seria mostrado. O espectador seria levado a crer que ele não sairia vivo desse encontro. A ideia da tela preta veio apenas depois, quando Chase dirigia e viu uma espécie de cabana que servia café da manhã e achou que Tony deveria entrar em um lugar assim. Em nenhum trecho da entrevista, ele diz que o encerramento significa a morte do personagem. Chama mais atenção, na verdade, uma outra declaração de David Chase alguns anos antes dessa. Durante uma das suas longas sessões para o livro dos autores Matt Zoller Seitz e Alan Sepinwall, numa espécie de ato falho, ele diz, abre aspas, acho que eu tinha aquela cena de morte pronta, mais ou menos 2 anos antes do fim. Eu me lembro de falar com Mitch Burgess sobre isso, mas não era um pouco diferente. Tony ia ser chamado para uma reunião com Johnny Sack em Manhattan, e ele iria passar pelo túnel Lincoln para ir à reunião. E então a tela ficaria preta e você nunca mais o veria voltando. A teoria seria de que algo ruim acontece com ele naquela reunião, mas nós não fizemos isso, fecha aspas. Quando é questionado pelos autores sobre a declaração que tinha acabado de dar, David Chase fica em silêncio por um tempo e então manda os dois se ferrarem, fazendo-os cair na gargalhada. Nem assim, no entanto, sua intenção fica totalmente clara. Ele parece estar se referindo somente à tal cena de Tony indo para Nova York que nunca chegou a ser gravada. Ao mesmo tempo, diz que usaria a tela preta para encerrar essa cena, dando a entender que algo ruim aconteceu com ele. Significa então que a tela preta é a morte de Tony? Chase nunca diz. Quando chega nesse momento, ele sempre acaba saindo pela tangente. Nessa entrevista, por exemplo, eles relembram um artigo escrito por ele em que fala que sua vontade com a cena final é apenas passar a sensação de que a morte pode estar vindo para nós a qualquer momento. E nesse universo frio, complementa Chase, o amor é a única defesa. Devemos focar nos bons momentos, como lembra AJ. Pessoalmente, eu já mudei de ideia quanto a isso algumas vezes, e no fundo, não importa tanto assim quais eram as intenções iniciais do criador da série. Quer dizer, pode ser interessante saber, mas um espectador tem o direito de interpretar o que quiser a partir do que está na tela. Se você enxergou algo e, com base no que foi retratado, consegue sustentar a sua percepção sobre qualquer obra, nem mesmo o artista responsável por ela pode dizer que você está errado. Quer ver um exemplo? Uma interpretação que me ocorreu só agora enquanto eu escrevia esse roteiro final. A tela preta significa que Tony teve outro ataque de pânico, caindo de cara sobre os anéis de cebola. Tony tá sem terapia, demonstrou nesse mesmo episódio que sente vontade de falar sobre os seus traumas com a mãe, seu melhor amigo está à beira da morte, percebeu que o tio está definhando em estado avançado de demência, um dos seus homens está cooperando com o FBI, ele provavelmente vai ser preso e... tela preta. Ele apagou, como tantas outras vezes ao longo da série. Quer dizer que isso tenha acontecido? Não. Eu nem mesmo acredito nisso, mas percebe o que eu acabei de fazer? Com essa breve explicação, eu sinto que eu consegui provar que essa é uma teoria válida, como tantas outras que surgiram na internet ao longo dos anos. Uma delas tenta provar que a Rhiannon, a namorada do AJ, era uma infiltrada da família de Nova York e que informou a localização do Tony depois de ouvir a Carmela dizer que eles jantariam no Hostens naquela noite. Outra argumenta que foi tudo um sonho, citando elementos oníricos do episódio, muitos dos quais eu mencionei aqui também. A lista continua e uma vez que o David Chase não nos mostra o que aconteceu, ele permite que nós pensemos qualquer uma dessas coisas. Como ele mesmo diz nas sessões com o Matt Zoller Seitz e o Alan Sepinwall, não é exatamente trabalho dele dizer se estamos certos ou não. E esse é o grande ponto sobre o final para mim. Existem muitas formas de defender a tese de que o Tony morreu. O cara da jaqueta Members Only é um dos principais elementos aqui. David Chase fez um grande suspense com esse personagem. Talvez alguns espectadores atentos tenham percebido logo de cara, mas acredito que a maioria das pessoas só tenha visto a referência à jaqueta nos créditos finais, quando ele é creditado como Homem da Jaqueta Members Only.
O casaco é o mesmo que o Eugene Pentecorvo apareceu usando no primeiro episódio da 6ª temporada, quando tentou sair da máfia e, sem sucesso, acabou tirando a própria vida. Esse novo personagem é vivido por Paolo Colandria, dono de uma pizzaria contratado somente para esse papel. Ele também se parece fisicamente com o Eugene. Talvez seja um parente seu que, como karma, volta para se vingar do chefe que não o deixou sair da vida do crime. Contribui para a teoria de que esse homem é o assassino o lugar de onde ele estaria atirando no Tony, exatamente na posição de 3 horas do relógio em relação ao protagonista. No 9º episódio da 2ª temporada, quando Christopher esteve entre a vida e a morte, depois de ter sido baleado, ele teve uma visão em que Mike Palmice aparecia e dizia para ele avisar Paulie e Tony que 3 horas. Paulie ficou obcecado com isso por muito tempo, enquanto Tony nunca deu bola. A cena final, no entanto, provaria que esse era um presságio real. Vale citar também um dos últimos sons que ouvimos na cena final, o do sino da porta balançando assim que ela é aberta. Chase comenta que o sino foi introduzido no episódio na Casa do Lago e que, na religião budista, trata-se de um elemento que te chama de volta para o presente. Poderíamos interpretar aqui que, em meio à conversa familiar e no apego aos bons momentos, o sino toca chamando de volta para o presente quando um dos muitos inimigos de Tony reaparece para uma vingança inesperada. Ainda corrobora a ideia de que Tony morreu no fim da série uma conversa de Meadow e AJ no 2º episódio da 3ª temporada, em que os dois discutem um poema de Robert Frost em que a cor branca representaria a morte. AJ então diz: "Eu achei que preto era a morte." No documentário de 2024 sobre The Sopranos, o próprio David Chase trouxe à tona essa cena para falar sobre o final da série, sem admitir, no entanto, que Tony morreu. Supor que a tela preta significa morte também se sustenta pela ideia de que, ao longo de todo esse tempo, acompanhamos a história praticamente apenas pelo olhar do seu protagonista. A partir do momento em que ele morre, acabou. Como diz a música do Journey, o filme nunca termina. Ele segue e segue e segue. Como referenciado muitas vezes nesse episódio, a vida continua. Esteja você lá para testemunhar isso ou não. A cena segue para todos os outros, mas não para Tony. Como ele morreu, não temos mais acesso a nada do que acontece em volta. É como se tivéssemos morrido com ele. Ou não, Tony está vivo. Meadow entrou pela porta do Holstens, a família terminou seus anéis de cebola, pediu algum outro prato e foi embora para casa. Depois disso, ele pode ter sido preso ou escapado como tantas outras vezes. O cara de jaqueta Members Only é só uma pessoa de jaqueta jantando no Holstens. E uma vingança vinda de Nova York simplesmente não me pareceria fazer sentido. Phil já foi morto e Butch não tem interesse em recomeçar uma guerra que faria todos se arriscarem e perderem dinheiro. É perfeitamente possível afirmar tudo isso, uma vez que não vemos o que aconteceu depois. Ainda acho que contribui para essa tese o fato de David Chase enxergar esse final todo com alguma esperança. Muitas vezes falei aqui sobre como essa temporada final vai se tornando obscura em muitos sentidos. Chase não nega isso por completo, mas sempre destaca que a música que escolheu para o fim fala sobre não parar de acreditar. É um contraste tremendo com o pessimismo que sempre vimos guiar a condução da série, mas que não pode ser descartado. E claro, a última frase da música que ouvimos é "Don't stop", não pare. O que não devemos parar? De acreditar, como a música diria, ou de seguir em frente não importa o que aconteça? Ou de nos questionar sobre as infinitas possibilidades do que acontece quando a tela fica preta. E sem perceber, aqui eu tô enveredando por diferentes teorias novamente. Acho que esse é um bom momento para trazer de volta o simbolismo do gato no episódio final. Essa é uma interpretação que eu vi tanto no livro escrito pelo Matt Zoller-Seitz e pelo Alan Sepinwall, quanto no blog Sopranos Autopsy, do Ron Bernard, uma fonte riquíssima de informações e que eu faço questão de agradecer agora que chegamos ao final das análises. Eles mencionam o gato de Schrödinger, e acho essa interpretação não só interessantíssima, como totalmente em sintonia com o que eu penso sobre o fim da série. O famoso experimento proposto pelo físico Erwin Schrödinger é basicamente o seguinte: imagine uma caixa fechada. Dentro dela há um gato, um frasco de veneno e um mecanismo ligado ao decaimento de uma partícula subatômica. Como esse processo é governado pela chamada superposição quântica, ele pode tanto acontecer quanto não acontecer. Por isso, antes de abrirmos a caixa, o sistema como um todo permanece em uma superposição de estados. Um em que o veneno é liberado e o gato morre, e outro em que isso não ocorre e o gato continua vivo. A proposta do experimento é mostrar o quão estranho e problemático é aplicar as regras da física quântica. Mas o que nos interessa aqui, claro, é o que isso ocupa no imaginário popular. A ideia de que, a grosso modo, o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo.
Nós só poderemos afirmar qual o seu estado real quando vermos o que aconteceu. E quando David Chase coloca uma tela preta e encerra The Sopranos, ele impede que isso aconteça com relação a Tony. Essa caixa nós nunca poderemos abrir. E, portanto, se nunca saberemos o que aconteceu, sempre será possível que Tony esteja morto e vivo. E sempre será possível que essas e outras teorias surjam e se sustentem, todas elas igualmente válidas. David Chase nunca poderá e, acredito, nunca terá vontade de dizer que estamos errados. Mesmo que soubéssemos o que de fato acontece depois da tela preta, essa discussão estaria longe de ser encerrada. Se Tony tomou um tiro, somente ele foi morto ou sua família também? Se sobreviveram, como serão suas vidas dali em diante? Quem é a pessoa que puxou o gatilho? E por quê? Se ele não foi morto, ele foi preso? Em quanto tempo? Vai ser solto um dia ou nunca vai sair da cadeia? É como o russo que desaparece em Pine Barrens, a participação ou não de Ralph Cifaretto na morte de Pai Mai, a curiosidade de Carmela com relação ao desaparecimento de Adriana, a traição ou não de Jimmy Altieri, a morte de Gigi Sestoni na privada ou a decisão de Melfi de não se vingar do seu abusador. As possibilidades de respostas para isso tudo são infinitas, mas uma vez que não as temos, elas sequer existem, ou existem todas ao mesmo tempo. Paulie aceitou ou não um novo cargo? Carlo virou mesmo um delator? Por que Meadow não consegue estacionar o carro na cena final? Quem é o cara da jaqueta Members Only? Às vezes, um charuto é só um charuto. As respostas nunca virão. David Chase nunca quis gerar uma discussão interminável sobre o fim da série. Ele, inclusive, jamais quis falar sobre a cena final, e todas as vezes que acabou falando, se arrependeu. No dia seguinte à transmissão do episódio final, ele declarou: "Não tenho interesse em explicar, reinterpretar ou acrescentar algo ao que está lá." E anos depois disse que deveria ter se apegado a isso. Porque tudo o que ele tinha para dizer sobre The Sopranos começa na cena inicial do episódio piloto e termina na tela preta da cena do Hostings no episódio final. É exatamente como quando eu chego ao fim dos vídeos aqui do canal e falo: era isso que eu tinha para dizer hoje.